Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para embalsamar Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao raiar do sol, foram ao túmulo. E elas comentavam entre si: quem vai remover para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. No entanto, quando olharam, perceberam que a pedra já tinha sido removida. Ao entrar no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido com uma túnica branca, e ficaram muito assustadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscais Jesus, o Nazareno, o crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o puseram. Ide, porém, dizer aos seus discípulos e a Pedro: ele vai à vossa frente para a Galiléia, e lá o vereis, como vos disse. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Pode sentar um pouquinho, por favor. Celebremos a festa da Páscoa, porque Cristo ressuscitou. Quando nós falamos em Páscoa, os católicos sempre dizem: tenho que fazer a Páscoa. Graças a Deus já fiz a minha Páscoa. Então fala-se Páscoa apenas no sentido da comunhão pascal, como é o mandamento da igreja. E vem a Páscoa, às vezes, de modo assim muito triste, né? Páscoa como algo de obrigação para todos nós. Mas o que é a Páscoa? O que significa a Páscoa? Qual é a grande verdade a respeito dessa palavra Páscoa, né? Em primeiro lugar, Páscoa é uma festa. Nós falamos muito do Natal, festejamos, nos alegramos, cumprimentamos uns aos outros. A festa da Páscoa é, num certo sentido, maior que a festa do Natal. Na festa do Natal temos o nascimento de Jesus, que é motivo de grande alegria. Na festa da Páscoa nós temos Jesus nascendo, num certo sentido, da sepultura, ressuscitando, glorioso e triunfante para nunca mais morrer. E a ressurreição de Cristo é penhor também da nossa ressurreição, porque aí Ele nos abre as portas do céu, nos dando a eternidade, tirando os homens das garras do demônio e da morte e introduzindo no céu. Mas o que é então a Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem. O Senhor que passa. São Paulo disse: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Cristo que passou e que passa, que faz essa passagem, foi imolado. O que nós entendemos sobre isso? Passamos, pois, uma pequena reflexão a respeito deste termo Páscoa. Páscoa nos lembra o Antigo Testamento, quando o povo hebreu vivia como escravo no Egito. Faraó dominava, o povo trabalhava como escravo, e até tinha sido decretado que todo menino deveria ser jogado no rio, ou ser morto, se fosse menino dos hebreus. Tal era o número de hebreus que cresciam, e os egípcios ficaram com medo, e oprimiam, e maltratavam, e escravizavam o povo de Deus, que vivia numa terra pagã, sem poder oferecer os sacrifícios prescritos. Então Deus suscitou um homem chamado Moisés, que foi salvo das águas, porque tinha sido colocado lá num cestinho no rio Nilo, salvo das águas, foi resgatado pela filha do faraó, que o criou como um filho. E Deus suscitou esse homem para libertar o povo da escravidão do Egito. E Moisés foi diretamente ao faraó, mandando que o faraó
deixasse o povo ir embora, que era o povo de Deus, para o povo poder oferecer sacrifícios no deserto e depois esse povo ir à terra que Deus havia prometido, chamada de terra que corre leite e mel. Mas o faraó endureceu e não deixou o povo sair. Era duro deixar aquele povo que vivia ali trabalhando de graça, deixar aquele povo sair. Então Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. E mesmo assim, o faraó não queria deixar sair. E na última praga, Deus fez um ato muito importante, que seria figura do que viria depois. Mandou que os israelitas os hebreus matassem um cordeiro de 1 ano, sem defeito, numa noite, comessem uma parte do cordeiro de pé, comessem ervas amargas e se preparassem, porque estava na hora de Deus libertar aquele povo da escravidão. E naquela noite o povo hebreu fez o que Deus tinha prescrito, pegou lá um primogênito, um cordeiro de 1 ano, primogênito, comeu o cordeiro pascal imolado, depois tingiu as soleiras das portas com o sangue desse cordeiro. E à noite então passa o anjo de Deus, o anjo exterminador, e mata todos os primogênitos dos egípcios, deixando livres os primogênitos dos filhos dos hebreus. Esta foi a passagem, e diante de tanta dor no Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais, inclusive o próprio filho do faraó. Deus então, através desse grande extermínio e castigo, Deus mostra ao faraó o seu poder. E aí, faraó então deixa o povo hebreu partir. Era a passagem de Deus daquele povo. O anjo passou, então era a Páscoa. Era aquela Páscoa, a passagem de Deus, tirando o povo da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida. A caminho, o faraó desistiu e foi atrás dos israelitas, ou dos hebreus. Os hebreus apavorados eram um povo muito simples, cuidava de rebanhos. O povo foi, os cavalos e cavaleiros dos egípcios vinham atrás, chegaram então diante do mar, o Mar Vermelho, e lá ficaram numa situação, não podiam voltar, porque os egípcios estavam atrás, não podiam ir à frente, porque estava o mar. Então Deus ordenou a Moisés que tocasse com o seu bastão aquele mar. O mar se abriu, o povo hebreu passou a pé enxuto. Chegando do outro lado, Moisés toca de novo no mar. Os egípcios que tinham entrado foram mortos. Ali foi a vitória de Deus sobre os egípcios. Foi a vitória de Deus sobre os egípcios, a passagem no Mar Vermelho. Então nós vemos 2 Páscoas, e na verdade é uma só. A Páscoa, passagem do anjo de Deus, e a passagem do mar. A igreja pega esses 2 fatos, porque esses fatos eram figuras do que viria depois. O cordeiro imolado, que deveria todos os anos ser imolado pelos judeus, e eles faziam isso todos os anos, era a Páscoa dos judeus, e foi exatamente nessa ocasião que Jesus foi imolado no altar da cruz. Foi exatamente ali que os judeus, fazendo a Páscoa, mataram Jesus e levaram Jesus à morte. Então, aquele cordeiro que tinha sido oferecido no Antigo Testamento, lá no Egito, e que libertou o povo da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida, aquele cordeiro era a figura de Cristo.
Por isso nós vemos lá João dizer: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Só que agora Cristo vai trazer uma nova libertação. Não é uma libertação material, é uma libertação moral, uma libertação espiritual. Vai arrancar o homem da escravidão do pecado, da escravidão da morte, da escravidão do demônio, para a verdadeira liberdade, que é a liberdade de ser filho de Deus. Vai fechar, ou melhor, vai abrir as portas do céu que estavam fechadas para os homens. Então a Páscoa para nós é a passagem que nos liberta pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, nos liberta do pecado e nos dá uma nova vida. E aquela passagem do Mar Vermelho é a figura da passagem que nós fazemos individualmente quando nós somos batizados. Por isso a Páscoa, originalmente a Páscoa cristã, está sempre ligada ao batismo. Os catecúmenos, ou seja, aqueles que estavam se preparando para o batismo, eram mergulhados na água como homens velhos, e quando saíam da água batizados, saíam homens novos, ressuscitados pela graça. Então a passagem do Mar Vermelho é a imagem da nossa passagem quando nós fomos batizados e que nos tornamos filhos de Deus, membros da igreja e herdeiros do céu. Jesus, cabeça da humanidade, desta humanidade como Senhor, como Deus e homem, ao passar pela morte e ressuscitar e ir para o céu, nos libertou desta tirania que o demônio, que Satanás tinha introduzido no mundo, levando o homem ao pecado. E Cristo assim nos dá uma nova, não a terra prometida, como para os judeus, mas nos dá a pátria celeste. Então esse é o sentido da Páscoa para nós. Fomos batizados, então fomos ressuscitados com Cristo. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro imolado. E fazemos a nossa Páscoa no batismo. E renovamos a nossa Páscoa todas as vezes que nós recebemos Jesus na Eucaristia. Ou seja, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, nós nos unimos a Ele e passamos então a ter uma nova vida, uma vida unida a Ele pela Eucaristia, que participamos na missa, que é a renovação do sacrifício do Cordeiro, e quando nós comungamos, ou seja, fazer a Páscoa é unir-se a Jesus vivo, ressuscitado, mas um Cordeiro imolado. Então por isso a Páscoa é para nós motivo de grande alegria, é motivo de grande festa para cada um de nós. Por Cristo é esse verdadeiro Cordeiro. O canto que nós acabamos de ouvir, o Vittime Pascalis, resume bem isso, né? Tem um momento que diz: Christus innocens patri reconciliavit peccatoris. O Cristo reconciliou, Cristo inocente, reconciliou os pecadores com o seu Pai. Então nós vemos, por que isso, né? Porque com o pecado de Adão, estava o céu fechado. Ninguém podia entrar no céu. E a humanidade inteira estava condenada. A morte foi o grande salário do pecado. Deus, na sua misericórdia, mandou o seu Filho, que se oferece em sacrifício para, pagando pelos nossos pecados, abrir para nós as portas do céu. E foi exatamente isso que ele fez. Por isso disse: o Cristo inocente reconciliou os pecadores com o Pai. Assim ele é o mediador entre Deus e os homens. Mediador porque está no meio
é Deus e é homem. E mediador porque ele nos reconciliou com o Pai, reconciliou o pecador com o Pai. E é claro, com o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele, como homem, Deus fez essa reconciliação. Então nós somos reconciliados com Deus na medida em que nós vivemos unidos a Cristo, evidentemente sendo batizados, depois vivemos essa união com Cristo. E é interessante que ele morrendo, ele reconciliou o homem com Deus. Mas ele ressuscitando, ele vence a morte. Por isso, esse canto Vittime Pascalis diz: Mors et vita, duello conflixere mirando. Quer dizer, a morte e a vida, elas travaram um duelo no sepulcro lá de José de Arimateia. Travaram um duelo. E a morte foi vencida, porque Cristo ressuscitou. Então ele venceu a morte. Então ele é o nosso vencedor. Ele é o nosso campeão. E se nós estamos com ele, vamos vencer também. E então Cristo, vencendo a morte, ele dividiu a morte em duas. Mas que morte é essa dividida em duas? Por quê? Porque a morte trazia a condenação do inferno. Então Cristo dividiu a morte em duas. A primeira morte, que é essa morte que nós vamos ter no final da nossa vida, separação da alma do corpo, essa não tem jeito para todo mundo. Só que essa morte não é mais uma morte que destrói. É uma morte que se abre, que é uma porta para a vida eterna. Por isso a gente vai entender Santa Teresa dizendo: morro porque não morro. E Santa Teresinha diz: eu não morro, eu entro na vida. E São Francisco diz: louvado seja meu Senhor pela irmã morte. Mesmo a primeira morte, que é a morte física, ela é considerada agora porta. Irmã é aquela que nos abre para a vida eterna. E a segunda morte, que Jesus vence, que é a morte eterna. E essa é a morte dos condenados. De modo que aquele que quer estar com o nosso Senhor, que se une a Ele, evidentemente crê nele e se une a Ele, esse vence essa segunda morte, que é a morte eterna. No demônio, então, que tinha todos os homens como presas suas, ele é derrotado aí por Jesus, quando Jesus morre e ressuscita. Jesus, como que desarticula essa trama do demônio e divide a morte em duas. A primeira se torna porta para a vida e a segunda é vencida na medida em que cada um de nós quer estar unido a Cristo. De modo que não existe mais estar do lado de quem vai vencer, porque a gente já sabe que a vitória já é de Jesus, já foi feita. Está do lado, a vitória, a questão, a nossa escolha está do lado de que aquele que venceu ou daquele que perdeu, que é o demônio. Então, por isso, Cristo tem direitos sobre nós. E quando nós participamos da sua redenção, nós então, pelo batismo e por uma vida buscando a vida de santidade, nós participamos dessa igreja de Cristo, que é a igreja dos ressuscitados. Mas o que isso implica para nós? Primeiro, implica que nós devemos ter um esforço generoso por uma conversão contínua. Cristo realizou essa nossa redenção em nome de toda a humanidade. Só que a redenção, ela é aplicada individualmente. E como é que é aplicada essa redenção individualmente? Quando cada um coopera com o nosso Senhor. Primeiro pela fé, eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo, creio que Ele veio me salvar, que Ele é meu Salvador, e procuro viver de acordo com a sua vontade. A nossa fé é a fé na pessoa de Jesus Cristo, que dá um novo sentido à nossa vida. Só que esse novo sentido, ele exige esforços no dia a dia, um esforço contínuo.
Ninguém pode dizer eu já estou salvo ou eu já sou santo. Quem está de pé, cuide que não caia, nos diz São Paulo. Mas é preciso ter esse esforço contínuo no dia a dia, unidos a Cristo e confiantes na sua graça, para que nós possamos viver como reconciliados, viver essa redenção que é aplicada individualmente. E para aplicar essa redenção individualmente, Cristo constituiu a igreja. Então a igreja, ela é o corpo místico de Cristo, que foi instituído por ele exatamente para aplicar os merecimentos da redenção. Então todos esses merecimentos são aplicados pela igreja e com a igreja. E como vamos viver então a partir daí? Bom, eu creio em Cristo, em Jesus Cristo, creio na sua ressurreição, quero viver uma nova vida, quero me converter continuamente. Aí São Paulo vai dizer na epístola de hoje: vivamos, deixemos o velho fermento, quer dizer, o fermento da corrupção, o fermento do pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, o fermento dos vícios, e passamos a viver agora como ázimos, ou seja, com uma vida mais pura, mais correta, mais de acordo com a vontade de Deus, e coloquemos nossos corpos e nossas almas a serviço de Deus com sinceridade e com verdade. Com sinceridade diante de Deus, reconhecendo a nossa pequenez, nossa miséria, confiantes nele, sabendo que ele nunca vai nos desamparar, mas dispostos a viver a verdade e a lutar pela verdade em cada um de nós, viver unidos a Cristo e com disposição para irmos em frente, vivendo essa grande liberdade que Cristo nos resgatou. Se voltamos ao pecado, nós nos tornamos escravos, mas livres do pecado, nós nos tornamos felizes, porque temos a verdadeira liberdade conquistada por Cristo em nós. Então o que se exige de nós é uma conversão contínua. Tivemos a Quaresma? Sim. Tempo de penitência? Sim. Tivemos a Semana Santa? Graças a Deus. Participamos dos eventos, da liturgia, ótimo. Mas a partir de agora, esta conversão que veio para nós na Quaresma, na Semana Santa, e que teve o ponto máximo na Páscoa, ela vai exigir de nós uma conversão contínua, todos os dias de nossas vidas. Não vamos baixar a guarda, o demônio vai continuar tentando, o mundo vai continuar nos envolvendo, a nossa carne vai continuar nos cobrando coisas que ofendam a Deus. Então vamos continuamente usando as armas da oração, dos sacramentos, da vigilância, continuamente nessa conversão até o fim de nossas vidas. O céu já está aberto para nós. Cristo já nos conquistou o céu. Agora cada um, quer dizer, individualmente é que cada um vai. E vai ser, por isso se exige essa conversão contínua nas nossas vidas. Pensamos, pois, a Maria Santíssima, que segundo a tradição foi a primeira que viu Jesus ressuscitado, que ela interceda por nós para que nós vivamos esta realidade da ressurreição de Cristo em nós também e possamos sempre, numa conversão contínua, nos preparar para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus,